Boa noite. Para quem não entendeu nada, essa musiquinha é uma musiquinha da nossa viagem, né? Então, a gente tinha essa tradição no acampamento de chamar as pessoas assim. Estou muito feliz de estar em casa, muito feliz mesmo de ver vocês aqui. É incrível, depois de alguns dias desafiadores, e bota desafiador nisso, desde sair à noite e encontrar e ouvir a onça, até sair para pescar e quase afundar o barco, mas de muitos encontros e reencontros naquele lugar. O sentimento é incrível, inenarrável. Quem foi a primeira vez tem a sensação de que o coração ficou lá, não está se encontrando na rotina. É normal, porque Deus faz essas coisas, né? A gente tem um impacto daquilo que Deus fez em nós e através de nós. Parte da pregação hoje tem a ver com coisas que nós vemos na viagem, então eu vou citar algumas coisas também, tá? Hoje nós estamos começando uma nova temporada da nossa série O Cristão em uma Sociedade Não Cristã. Essa nova temporada ela vai falar sobre o envolvimento com a justiça social. E nessa nossa série nós vamos seguir falando de qual deve ser então a nossa postura como pessoas, como filhos de Deus, que foram alcançados e tiveram a sua mentalidade transformada, como essas pessoas com mente renovada, transformada por Cristo, devem se posicionar. E aí, o Levi falou aqui ainda agora sobre isso, que nós somos uma igreja na cidade, para a cidade. Eu gosto de adicionar mais uma coisa que eu li no livro A Igreja Centrada, do Timothy Keller, que é uma igreja com a cidade, que está envolvida com os dilemas que a cidade tem. Então nós somos uma igreja na cidade, para a cidade e com a cidade, e isso nos faz nos envolvermos com a justiça social. É impossível estar na cidade e não se envolver com esse tipo de coisa. E esse envolvimento com as questões de justiça social deve ser algo que pulse em nossos corações. Deve ser algo que, assim como na igreja primitiva, fazia ela ser uma igreja vibrante, uma igreja que tinha um estilo de viver, um estilo de vida piedoso, que buscava a igualdade, a unidade entre todos. E esse deve ser o nosso estilo de vida. Deve ser o estilo de vida daqueles que foram alcançados por Jesus e que têm a sua mente transformada e renovada. Então eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Atos. Atos capítulo 2. É um texto muito conhecido. Ele vai narrar ali o iniciozinho da igreja. Atos capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 42. Atos capítulo 2, versículo 42. Diz assim a palavra do Senhor: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bem e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e para partir o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Esse texto é um texto riquíssimo, que vai servir de base, de plataforma,
para tudo que eu quero conversar com vocês hoje. Então, quero me deter um pouco aqui no texto, antes de entrar nos meus pensamentos e compartilhar ele com vocês. Você vai ver que existe uma ênfase de Lucas em deixar evidente como os irmãos que se tornaram a primeira igreja, a igreja primitiva, eles eram unidos. Você vai ver que no texto, ao longo de vários versículos, ele vai citar que os irmãos estavam juntos. Essa é uma tônica que Lucas enfatiza. Eles estavam juntos, no partir do pão, na oração, no estudo, na igreja, na cidade, eles estavam sempre juntos. Isso é incrível, porque nós vamos falar aqui de unidade. E eu já preguei em algum tempo atrás sobre o poder da unidade, ok? Então, a primeira coisa que eu quero que você perceba é que a igreja era unida. Existia comunhão, existia koinonia entre eles. Existia esse sentimento de unidade, de pertencer a uma só família, de pertencer a um corpo, de pertencer a um algo maior. Segunda coisa é que essa união fazia com que esses irmãos prestassem atenção na necessidade um dos outros. E agora eles começam a partilhar o pão, eles começam a vender o que eles têm para dar aos necessitados, entre eles, e não somente entre eles, mas na comunidade. Então, você vai ver que nós vamos falar sobre igualdade. Então, eu quero começar a falar com vocês sobre os dois princípios, que deve ser algo que nós, pessoas que fomos alcançadas por Cristo e vivemos numa sociedade que não foi alcançada por Cristo, uma sociedade que está caída, perdida no pecado, que Paulo vai dizer que está morta em seus delitos e pecados. Nós agora acordamos dessa morte e nós temos uma mente renovada. Agora nós precisamos ter alguns princípios, os princípios do reino, desse reino de Deus. Esses dois princípios que eu quero trabalhar hoje com vocês é igualdade e unidade. Então, eu vou começar com a unidade. Existe um poder na unidade que a igreja está se esquecendo. Nós, agora, no ano de 2022, estamos esquecendo o que a igreja primitiva viveu com intensidade e que fez ela ser uma igreja pujante, uma igreja firme, uma igreja que fazia a diferença onde ela estava. Nós estamos esquecendo disso, da unidade. Nós estamos perdendo o poder da unidade. Quando eu falo sobre o poder de unidade, eu não posso esquecer sobre onde isso acontece de forma mais explícita. E eu quero dar isso como exemplo para vocês. Se você pegar e for ler o livro de Gênesis, você vai ver que depois do dilúvio, as pessoas se juntaram, elas se uniram com um propósito. Eles tinham um propósito. Qual era esse propósito? Construir uma torre. Para salvar a humanidade de uma nova inundação, porque eles tinham vivido isso recentemente, eles estavam com medo de um novo dilúvio, então eles precisavam construir algo que abrigasse eles e que fosse autossuficiente para que não chegasse a ser inundado. Então eles começam a colocar nos seus corações um propósito: vamos construir uma torre que seja autossuficiente, que alcance os céus. E um cara chamado Nimrod tem a brilhante ideia de construir essa torre, mas com um desejo obscuro, porque ele se acreditava ser filho de um Deus, e ele queria subir até o alto e atirar uma flecha e matar Deus, para se vingar, porque Deus tinha matado a humanidade com o dilúvio. Se você não sabia disso, você está sabendo agora. Então eles começam a construir a torre, e no meio do relato da construção da torre, existe um diálogo. Deus olha para a terra e fala assim: desçamos e vamos ver o que os homens estão fazendo. Essa expressão de Deus só ocorre quando Ele vai fazer o homem, quando Ele vai criar a humanidade. Deus fala: façamos.
o homem é a nossa imagem e semelhança. Aqui, essa expressão agora acontece pela segunda vez e última nos relatos bíblicos. Deus fala no plural, desçamos. Ou seja, na teologia se entende que estava falando de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, o Deus Trino desce à terra e começa a ver o que a humanidade está fazendo. E eles começam a observar. E vocês sabem, eu tenho uma mente muito criativa. Eu fico pensando que Deus desceu e Deus está andando, mas Jesus e mais o Espírito Santo no meio da galera. E a galera está trabalhando, fazendo a torre. E Deus olha assim e fala assim, rapaz, esses caras estão perspicazes, viu? Fala com Jesus e fala assim, aí, tá vendo a galera? Os caras descobriram um segredo, mano. E o Espírito Santo fala assim, e aí, Deus? Nós vamos deixar esse segredo aí com eles? Deus olha e fala assim, vamos confundir a língua deles, porque se eles continuarem, nada poderá impedir o intuito deles. Por quê? Porque existia uma unidade. Quando você e eu nos tornamos um, existe um poder nisso. Existe um poder que eu diria divino nisso. Se isso é feito para o mal, Deus vai parar isso, essa obra. Agora, se você se junta na unidade para o bem, você vai desfrutar da graça de Deus agindo através de você. E foi isso que aconteceu com a igreja primitiva. Quando eles se tornaram um, o versículo último que nós lemos diz que eles gozavam da simpatia de todos. Olha só que interessante. Nós estamos falando de uma situação em que Jesus havia morrido. Consegue entender? Jesus foi morto por pregar esse reino. Agora as pessoas que mataram Jesus estão olhando para essa igreja e estão falando assim, não é que eles são legais mesmo? Não é que é massa o que eles estão fazendo? Toda vez que você se unir, toda vez que você tiver unidade, você vai desfrutar do poder de Deus agindo através de você. E você vai contar com a simpatia de todos, seja eles cristãos ou não cristãos. Lembrando que nós estamos falando de nós, cristãos, em uma sociedade que não é cristã. Se tem algo que nós precisamos conquistar, é a simpatia dessas pessoas que ainda não foram alcançadas por Jesus. Entende como é importante a questão da unidade? Mas o que nós estamos vendo hoje na nossa sociedade, no nível de igreja, nós estamos vendo uma briga. Não há unidade entre as igrejas. E se a gente for buscar um pouco mais fundo, às vezes não há unidade dentro da própria igreja onde você congrega. E o inimigo sempre vai agir para quebrar essa estrutura de unidade. Porque ele sabe que quando nós estivermos unidos, nós vamos ser poderosos. Quando eu e você estivermos unidos como um, não vai ter quem nos resista. Então o inimigo vai lançar os dardos inflamados dele para causar divisão. O inimigo vai usar coisas para que você brigue com seu irmão, para que você fique chateado, para que você não perdoe, para que você guarde rancor, para que raízes de amargura cresçam no seu coração. Então existe um poder na unidade, e é importante que você pense nisso. Você foi alcançado por Jesus, você tem uma mentalidade transformada, você é uma pessoa diferente hoje. Jesus te alcançou, então você precisa agir de forma diferente. Estão comigo? Você consegue entender que se não há unidade, não tem como alcançar a simpatia das pessoas, não há como uma pessoa que não entende Cristo, que não foi alcançada por Cristo, entender o que nós vivemos, não há como fazer diferença na sociedade se a gente não tiver unidade. Não existe a possibilidade disso acontecer. Então nós precisamos lutar por essa unidade, para que a gente tenha o direito de usufruir desse poder que a unidade nos dá. Amém? A segunda coisa, o segundo pilar é a igualdade. Do texto que lemos, isso era notório e no desejo dos irmãos. Jesus, ele também se movia assim, pela igualdade.
A igualdade era algo que fazia parte do dia a dia de Jesus. Os irmãos da primeira igreja olhavam e eles percebiam que todos eram iguais e todos precisavam ter as mesmas coisas. Então aqueles que eram mais ricos começaram a vender as suas coisas para repartir com aqueles que não tinham, para que aqueles que não tinham agora pudessem ter. Jesus não fez diferente. Só que a tônica de Jesus não era na riqueza, na partilha de riqueza. A tônica de Jesus era na igualdade entre todos, mulheres, crianças, homens, jovens, adultos, velhos. Você consegue perceber? Se você for ler os evangelhos, você sempre vai ver Jesus tratando todos com igualdade. Por isso que eu falo, existem algumas pautas hoje em dia que um mundo não cristão traz que não se encaixa para nós. Porque não faz parte para nós. Não tem nada a ver com a gente. Até parece que a gente precisa se envolver com essas coisas. Mas isso já é algo natural nosso. Se você não está tratando assim, você está errado. Erra quem diz que a Bíblia é machista. Que Jesus é machista. Jesus nunca foi assim, gente. Então por que se envolver com uma questão assim? Se isso já é algo natural de quem serve a Jesus. Se você foi alcançado por Jesus, você nunca vai tratar uma mulher com inferioridade. Você nunca vai agredir uma mulher. Você nunca vai tratar crianças de mau jeito. Porque Jesus disse, deixa vir as minhas criancinhas. Quando os sacerdotes, os doutores da lei chegam com uma mulher que foi pega em adultério, detalhe, sozinha, e eu acho isso estranho, porque não tem como cometer adultério sozinha. Mas os caras levaram somente a mulher. Jesus, como Jesus trata essa mulher? Jesus não olha ela como toda aquela sociedade estava olhando. Jesus não precisou levantar uma bandeira, um movimento, para tratar aquela mulher de forma digna, de forma aceitável. Ele honra aquela mulher. Alguns estudiosos dizem que o fato de Jesus permanecer com a cabeça abaixada era para honrar aquela mulher, porque o costume naquela época, quando você pegava uma mulher em adultério, era rasgar a parte de cima das vestes daquela mulher, ela ficava nua na sua parte superior, e ela era arrastada pelos cabelos até a praça. Então aquela mulher estava seminua, e Jesus, com seus olhos baixos, respeita a nudez daquela mulher. Isso é o que diz alguns estudiosos. Está vendo que Jesus trata ela com igualdade? Jesus também trata com igualdade um jovem. Ele recebe um jovem. Jesus era um mestre. Não era qualquer um que tinha acesso a um mestre. Mas Jesus era acessível a todos. Até mesmo um jovem, mimado, rico. Que chega para perguntar, cheio de si, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus diz, ele fala, eu já fiz tudo isso. Quando Jesus fala para ele, falta uma coisa, ele não consegue suportar o peso da sinceridade de Jesus. Jesus aceita até os anciões. Falei certo? Anciões. Eu sempre erro essa palavra. Jesus tratou com os velhos, para ficar mais fácil, com igualdade. Lembra de Nicodemos? Nicodemos era um dos principais, ele já era um senhor. Ele vai para se encontrar com Jesus, Jesus não discrimina ele. Jesus conversa com ele naturalmente. Está vendo que igualdade é algo natural para alguém que serve a Jesus? Eu não preciso fazer parte de X movimento ou Y movimento. Eu preciso simplesmente ser um seguidor de Jesus Cristo. E às vezes nós estamos entrando em umas furadas aí à toa. Por que eu digo furada? Porque alguns movimentos desses só traz divisão. Lembra que eu falei da primeira coisa? Unidade? Vocês estão comigo? Estão conseguindo entender? Então, às vezes nós estamos fazendo a coisa certa pelo caminho errado. A gente está entrando na questão da igualdade, desprezando a unidade. Eu nunca posso fazer isso. Eu preciso ter unidade, mas eu preciso agir com igualdade. Um não pode ser destruído pelo outro. Se isso está acontecendo, está errado, você precisa rever os seus princípios, os seus valores. Você precisa olhar para Jesus, porque
Essa série, ela vai muito dizer sobre isso. Jesus é o nosso caminho. É Ele que nós seguimos. Se nós seguimos o que o mundo está dizendo, nós estamos em uma sociedade não cristã. Então, se você segue o que o mundo está dizendo, é porque você não é cristão. Agora, se você olha para Jesus e segue o que Jesus está dizendo, você é um cristão em uma sociedade que não entende o que Cristo está falando. Amém? Então, essa questão da igualdade, ela fazia parte do dia a dia da igreja. Ela fazia parte do dia a dia de Jesus, fazia parte do dia a dia dos discípulos, e ela precisa fazer parte do nosso dia a dia. Por isso, eu e você precisamos nos envolver com essas questões de justiça social. Quando nós vamos lá no areal e atendemos as crianças, não é porque a gente é bonzinho, é porque Jesus se envolveria com isso. Quando nós vemos uma questão de moradores de rua, e a gente vai lá e acolhe essas pessoas e leva para a recuperação e dá suporte, não é porque a gente é bonzinho e porque isso dá... Não, é porque Jesus faria isso. Nós precisamos nos envolver nessas questões, mas nós precisamos nos envolver sempre lembrando dos nossos pilares, lembrando daquilo que é importante para nós, aquilo que Jesus nos ensinou, aquilo que Jesus faria, aquilo que Jesus disse para nós fazermos. Nós precisamos entender isso. Então, eu não faço porque eu sou bonzinho, eu faço porque Jesus fala para mim fazer. E aí eu faço isso. Eu não posso agir para me achar o bom. Eu preciso agir porque Jesus me convidou a participar daquilo que Ele está fazendo no mundo. E o que Jesus está fazendo no mundo? Reconciliando os filhos e filhas com Ele. E aí, a gente chega num ponto que é quais as respostas, então, nós devemos dar num mundo que não vive a igualdade, que não vive a unidade. Quais são as respostas que nós precisamos dar? Eu separei 4. A gente poderia separar várias. Eu separei 4. Eu sei que vai ser difícil lidar com todas as 4, porque também a gente poderia gastar um dia só falando de cada uma dessas respostas que nós devemos dar como pessoas que foram alcançadas por Jesus. Mas eu quero passar aqui um pouco com vocês essas questões. Mas antes de entrar nessas respostas, eu falei que eu ia comentar um pouquinho sobre algumas coisas que aconteceram na viagem. E aí, quando eu falo sobre unidade e igualdade, eu lembro de uma situação que a gente viveu. Nossa viagem foi dividida em 2, tá? Nós passamos 5 dias vivendo e morando num barco. Legal demais, gente. Viver e morar num barco, 5 dias. Você fazer tudo no barco, tudo. Tudo que você pensar é no barco. Tomar banho, comer, dormir, suas necessidades, tudo. Com 15 pessoas, mais a tripulação. Olha só que coisa legal. No primeiro dia, o transformador do barco, não é transformador não, é o gerador queimou. Ou seja, a gente não tinha energia. Só quando a gente parava na comunidade, que aí a gente puxava uma gambiarra da comunidade. Olha que coisa linda. Celular para quê? Tirar foto. Sinal? Não tinha. Então, assim, unidade foi o que a gente mais viveu. Não tinha celular, gente, para ficar batendo papo no WhatsApp. Então, a gente fazia o quê? Enquanto uma equipe estava cozinhando, os outros estavam lá no meio do barco, batendo papo, conversando. E quantas histórias a gente ouviu. Conheci pessoas que eu não conhecia. Né? Não vou nem citar o nome para, né? Pessoas que nos surpreenderam, gente. Histórias que do nada aconteceram. Pelas risadas vocês já podem imaginar. Foi um momento muito legal de comunhão. Mas teve um momento que a gente chegou num lugar que foi a nossa base. E dessa base a gente saía todo dia de manhã, 6 horas da manhã, a gente pegava um barco menor e ia para outros lugares. E em um desses lugares, eu até falei assim, eu estou parecendo Jonas. Toda vez que eu entro num barco, o meu barco é o escolhido para as coisas mais difíceis, as missões mais difíceis eram no meu barco. E aí, a gente entrou no barco,
E a gente navegou 3 horas rio acima, gente. Sentada numa madeirinha, assim. Com 1 hora, você já não tinha mais glúteo. Para não falar outra coisa, para ficar bonito, né? Não tinha mais, gente. Não existia mais. E você está lá sentadinho, aquele motor zoadento na sua vida. E a única coisa que você tem para fazer é admirar a paisagem, que parece ser a mesma. Mas cada canto era uma coisa belíssima. E entender como é que as pessoas conseguem encontrar o caminho, gente. Porque, assim, era no meio do nada. Tudo igual. De repente, os caras entravam numa curva, assim, eu falei assim, entrou na Araucária. Ali. Subiu na Pitangueira aqui agora. Gente, surreal. E quando ficava à noite? Sem luz, cara. Os caras tinham visão noturna, Rafael. Tu acredita nisso, mano? Os caras... Eu não sei como é que eles adivinhavam o caminho. Pois bem, a gente está indo, aí de repente, a gente estava indo nessa parte, a gente estava indo com as cestas básicas. E a gente tinha que entregar essas cestas básicas, a gente passava de casa em casa, e cada casa era tipo assim, uns 20, 30 minutos uma da outra. E aí chegou num lugar, o cara falou assim, é entrando aqui, sem mentira nenhuma. Era uma passagem desse tamanho assim, ó, que de longe não dava para ver, tinha uma floresta aqui, e um mato boiando na água aqui assim, e uma passagem assim, mano. E aí, de repente, o barco entra ali, aí você tem que fazer assim para desviar, né? Ficar atento para ver se não cai formiga dentro do barco. E o cara entrou num lugar assim e foi. E a gente foi uns 30, 40 minutos, de repente ele para e fala assim, eu acho que a gente já passou da casa do irmão. Eu falei, gente, eu não vi nada, gente. Que irmão é esse? Mora onde? Na árvore. Aí a irmã falou assim, não, acho que é um pouco mais para frente. Aí a gente andou mais uns 15, 20 minutos, mano, de barco. E nada de encontrar a casa do irmão, viu? Eles falaram assim, vamos voltar, senão a gente atrasa. Eu falei assim, atrasa para o quê? Né? Na volta, eu estou contando essa história toda para chegar nesse ponto. Na volta que o cara falou assim, a gente não encontrou, vamos voltar. E eu estava sentado atrás com um cara que guiava, junto com as cestas básicas, aí tinha uma fileira de homens, uma fileira de meninas, e a irmã lá na frente. E o cara aqui de trás conversava com a irmã lá da frente. E nós ficava tipo no meio aqui, assim. No meio do caminho, ele falou assim, irmã, como é que a gente vai fazer para esse irmão não perder a cesta básica? Olha a mentalidade do cara. O cara navegou, não encontrou a casa do cara. A preocupação dele era, eu preciso entregar a cesta básica para esse cara, porque esse cara não tem o que comer. E a gente só tinha aquele dia para entregar a cesta. E a irmã lá da frente ficou calada, e ele ficou pensando, e eu vi que ele estava aflito, sabe? Que aquilo estava mexendo com ele, de verdade, real. E aí a irmã lá na frente falou assim, vamos voltar naquela outra casa, porque ele vai passar por lá, tal dia. Eu fiquei imaginando assim, como é que ela sabe que o cara vai passar lá, gente? E não é que quando a gente chegou lá e falou, olha, a gente vai deixar aqui a cesta do senhor Antônio para ele pegar. Aí o cara falou assim, não, ele vai passar aqui amanhã mesmo para pegar. Eu dentro do barco, eu falei assim, uau, mano. Olha o comprometimento dessa galera, mano. Por quê? Porque aquele senhor não podia ficar sem a cesta básica dele. Igualdade. Porque todos estavam recebendo. Aquele senhor não podia ser deixado para trás. Lá a gente teve a oportunidade de viver uma vida simples. Onde tudo muito simples, mano. Se vocês seguirem a Sara Alice, eu quero convidar vocês para ler o post dela que ela postou hoje. Cara, que massa, mano. Relatou 100% a nossa experiência, Sara. Como pessoas que moram no mesmo país, falam a mesma língua que nós, são tão diferentes de nós, cara. E que com tão pouco vivem tão felizes. E que mesmo sem nos conhecer, esse poder da unidade que eu estou te falando faz toda a diferença. Porque quando nós chegávamos nesses lugares, nós sentimos em casa.
e nós sentimos que eles estavam extremamente felizes porque nós chegamos lá. Não vou me esquecer nunca do senhorzinho, eu esqueço o nome, mas dele eu não vou me esquecer nunca. Que ele falou assim: meu filho, a minha maior alegria é quando vocês missionários vêm aqui falar da Bíblia para mim, porque eu não sei ler. E aquele senhorzinho já tinha tido experiência com chineses, americanos, e os coreanos queriam levar ele para a Coreia. E ele falou: não, é muito longe para viajar de avião. Quanta sabedoria existia naquele senhorzinho. Poder da unidade. A igreja no mundo estava se mobilizando através do Espírito de Deus para chegar naquele senhor. E ele cria os seus filhos, netos e bisnetos, ensinando tudo aquilo que ele ouve da palavra de Deus. Você consegue entender o poder que a unidade tem? Quando a igreja está unida num propósito, mano, Deus faz a coisa acontecer. Quando nós vivemos em unidade, a igreja, nós somos uma igreja pulsante que vive a igualdade. Então, vamos lá, para quais respostas nós devemos dar? Primeiro, nós precisamos dar uma resposta teológica. Em primeiro lugar, essa resposta ela precisa ser teológica. Como cristãos, nossa primeira reação precisa ser a compaixão, pois essa foi a atitude de Cristo. Cristo, em tudo que fazia, agia com compaixão. Essa precisa ser a nossa primeira atitude. Os cristãos também não podem ver como acidente que, por exemplo, a promiscuidade expõe as pessoas a doenças sexualmente transmissíveis, que o tabagismo pode causar câncer de pulmão, que o consumo excessivo de álcool afeta o fígado, que a gula causa problemas cardíacos. Nós não podemos olhar para essas questões e achar que é um acidente. Além disso, esse mecanismo de causa e efeito é visto nas Escrituras como uma das maneiras pela qual a ira de Deus é revelada. Isso é o seu julgamento justo contra o mal. E você vai encontrar isso nos relatos em Romanos 1, 18 a 32. Se você ler o texto e prestar atenção, tu vai ver que Paulo está falando sobre isso. Que como a humanidade caída, ela está depravada, então Deus entrega ela a essas paixões. Deus entrega ela a viver essas questões. Então, essas coisas ruins que acontecem no mundo também, não é do nada. Elas também servem para revelar a ira e a justiça de Deus. Para essa sociedade que não entende que Deus está também julgando essa sociedade. Jesus ensina que antes de chegar o dia do juízo, já ocorre um processo de julgamento. Então, a nossa resposta também não pode ser uma resposta assim: vamos fazer tudo, porque Cristo mandou. Não, existe também uma questão teológica aí. Deus está agindo. Deus está agindo. E Deus é justo. E Deus vai punir o pecado onde quer que ele esteja. Então a gente não pode tratar também as situações que estão acontecendo, por exemplo, a questão da fome e tal, como que Deus seja injusto. Não, isso é uma reação da queda do homem. Por isso a nossa primeira resposta precisa ser teológica. A gente precisa entender por que essas coisas estão acontecendo. Ok? Fez sentido para vocês? A gente precisa entender por que esse mal acontece, para a gente poder se envolver nessas questões de justiça social com entendimento. Eu não posso olhar e falar assim: não, tudo isso aqui é culpa do cara lá que é mau, é porque Deus também é ruim. Não, é porque o governo é ruim. Não. Existe uma causa teológica aí. Existe um julgamento de Deus acontecendo já na sociedade, ok? A segunda é que nós precisamos dar uma resposta pastoral. Então, essa resposta pastoral, ela precisa ser assim... O que seria uma resposta pastoral? É você
pastorear as pessoas que estão sofrendo na sociedade. Então, nós precisamos entender que mesmo que as pessoas estejam em uma situação vulnerável, como resultado de suas próprias ações ou do pecado, isso não nos dá nenhuma justificativa para evitá-las ou negligenciá-las. Então, eu não posso olhar assim, não, teologicamente isso está acontecendo porque o pecado agiu no mundo. E por causa do pecado, você tem esses desdobramentos. Eu não posso usar isso como uma questão que me faz me isentar da situação. Eu preciso olhar e pastorear essas pessoas. Olhar e falar assim, não, ok, existe um efeito do pecado, mas Deus me chamou para cuidar dessas pessoas. Então, a segunda resposta que eu preciso dar é uma resposta pastoral, de cuidado. Sabe, o pastor que dá a vida pelas ovelhas, aquele que olha e traz a ovelha para dentro do seu aprisco, aquela que tinha se perdido, mas ele vem, traz, coloca nos seus ombros, cura as feridas e sara. Isso é o que a gente precisa fazer. A terceira é que nós precisamos ser proativos. Então, em terceiro lugar, essa resposta ela precisa ser proativa. Como cristãos, nós somos chamados para exigir que as autoridades prestem atenção e prestem contas das ações delas. E nesse caso, é importante e urgente que nós o façamos. Não somente com os governos, mas também com as instituições. É essencial que, como cristão, eu faça isso. Nós devemos monitorar a conduta dessas pessoas. Milhões de vidas poderiam ser salvas se houvesse a vontade política. Sabe o que é vontade política? É quando você tem o poder de fazer e quer fazer. Quando você não tem vontade política, é como se você fosse alguém que está imbuído de autoridade e não exerce essa autoridade. Então, milhões de vidas poderiam ser salvas se as pessoas que estão em posição de autoridade tivessem vontade política de fazer. Seja governante, ou seja pessoas da iniciativa privada também, das instituições. Se houvesse essa vontade política, não existiria, ou você teria recursos para combater essa desigualdade e a injustiça que nós vivemos no mundo. Não só no Brasil, mas no mundo. Precisamos ser aqueles dispostos a fazer perguntas incômodas sobre o que está sendo feito para ajudar aqueles que estão sofrendo. Mas também nós precisamos ser respostas para essas mesmas perguntas incômodas que nós fazemos. Então isso é muito importante. Como observou o Jeffrey Sachs, não sei se é assim que fala o sobrenome dele, 3.000 pessoas morreram de forma trágica e desnecessária no acidente de 11 de setembro de 2001. Alguns de vocês não eram nascidos nessa época, né? Mas todo mundo sabe quando as torres gêmeas caíram, 3.000 pessoas morreram de forma desnecessária. Mas 10.000 africanos morrem tragicamente e desnecessariamente também a cada dia, desde aquele 11 de setembro. Eles morrem de AIDS, tuberculose, malária, e muitas dessas mortes seriam evitáveis. Existem pessoas no nosso Brasil, e nós vimos isso, que comem todo dia peixe e farofa. Peixe e farinha, todo dia. Não era raro, às vezes, que nós chegávamos de uma comunidade e íamos conversar, que a gente falava assim, nossa, a gente precisa dar mais valor ao que a gente tem nos nossos pratos. Porque você via que era precário a situação. Bem ali, gente. 3 horas de voo, né, Didó? Mais 4 horas de carro, mais 3 horas de barco, gente. Bem ali. E vocês estão rindo quando eu estou falando bem ali, porque depois da viagem, antes de voltar,
eu tive a ideia de abrir o mapa para falar assim, caraca, nós andamos para caramba. Aí eu e o Didó fomos ver. Aí o Didó puxou a última localização nossa, a mais distante. Quando a gente viu no mapa, a gente não tinha andado nada. Tinha um monte de lugar ainda mais distante que a gente poderia ter ido e a gente não foi. Está entendendo? Às vezes a gente está preocupado com algumas coisas e estamos deixando de lado outras. Milhões e milhões de pessoas estão sofrendo do nosso lado e a gente não está fazendo nada. Mas a gente está preocupado com quem está, sabe? Ou com o acontecimento X que saiu na mídia. Não, mano. É igualdade, todo mundo precisa. Então, eu preciso ser aquele que faz as perguntas incômodas, mas eu também preciso agir e ser resposta para aquelas perguntas que eu estou fazendo e também olhar ao meu redor. Eu preciso ser proativo. Então, a terceira resposta que eu preciso dar é da proatividade. Eu não posso ficar passivo. Você não pode passar por alguém e achar que é normal. Você precisa se importar com isso. A quarta é a educacional. Então, a educação é uma força poderosa para o bem do nosso mundo, onde tanta pobreza e impotência resulta da ignorância. As igrejas deveriam exercer um papel importante nisso. Nós precisávamos nos importar mais com essa questão educacional. Nós precisamos nos envolver com isso. Esses dias eu estava ouvindo um testemunho do pessoal do Fire, e nós quase não temos professores cristãos mais. Pessoas que têm a sua mente transformada, que vão agir conforme Jesus agiria, para ensinar as nossas crianças. Nós precisamos nos envolver dessa forma. Nós não podemos falhar nessa missão. Nós não podemos deixar de sermos atuantes na nossa cidade, na nossa sociedade. Porque Jesus nos alcançou para que eu e você fizéssemos a diferença nessa sociedade que está caída, como diz Paulo, morta em seus delitos e pecados. Eu espero que nessa temporada agora, você seja impactado, como todo mundo na viagem foi. Eu falo, quem nunca fez uma viagem dessa precisa fazer. Para você ver a realidade do nosso Brasil, mas também ver o poder de Deus agindo na vida das pessoas. Eu quero orar com você, porque eu sei que Deus nos moveu a conversar sobre esses assuntos, porque Ele quer que eu e você, como juventude, tenhamos um papel de protagonistas na mudança que esse mundo precisa, e que é a mudança que Cristo quer. Não a mudança que alguns falam, a mudança que Jesus quer fazer. Porque a mudança de Jesus não passa somente por algo terreno. Ela vai resultar em algo eterno. Se coloque de pé, vamos orar. Nós cantamos que o reino e a glória e o poder é de Deus. Nós falamos que nós queremos estar, nós queremos ficar nesse lugar, que é a presença de Deus todos os dias. E isso é muito importante. Mas eu queria te desafiar a não ficar nesse lugar só por ficar. Até porque se você entrar nesse lugar, vai ser impossível você não se envolver com a missão de Deus. Tem gente cantando que o reino é de Deus, que Ele é santo, que você quer ficar nesse lugar, mas você não está entrando nesse lugar. Então olhe para dentro de você e vê se você está entrando nesse lugar mesmo. Sabe como é que você sabe se você está entrando nesse lugar? Se sua vida está sendo transformada. E se você está se envolvendo com as questões de Jesus. Será que você tem se envolvido com as questões de Jesus? Ou será que você é só mais uma pessoa que ainda nem foi alcançada por Jesus? Que não teve a sua mente transformada por Jesus? Pai,
Obrigado. Obrigado porque o Senhor tem falado conosco. Tua palavra diz que o seu reino é um reino de amor, de justiça e de igualdade. Tua palavra diz que o Senhor é o maior interessado em reconciliar o homem contigo. E não existe como não chegar a Ti, não existe como nos prostrarmos diante do Senhor e não nos envolvermos com aquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Por isso eu oro agora, Pai. Começa a tocar os corações durante esse mês, para que eles se envolvam, para que eles deem respostas às questões de justiça social que nós precisamos dar. Que os teus filhos e filhas comecem a se envolver com aquilo que o Senhor está fazendo na nossa cidade, porque nós somos uma igreja na cidade, para a cidade, e que vive os dilemas dessa cidade. Quantos jovens sem esperança, quantos jovens depressivos, ansiosos, que precisam de uma palavra de amor, que precisam do nosso envolvimento com eles, Pai. Quantas pessoas nós estamos vendo pela cidade, precisando de um alimento, Pai. Nos dê estratégia, nos dê criatividade, para que a gente possa usar a nossa generosidade com criatividade, Pai. Ó Deus, usa-nos para a transformação dessa sociedade que ainda não encontrou o Senhor. Usa-nos, Pai, para sermos instrumentos do Senhor. Que o Teu reino venha, que a Tua santidade nos constranja a fazer aquilo que o Senhor está fazendo. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor venha, porque o Senhor é santo. E nós queremos Te adorar, mas nós queremos Te adorar com tudo que somos, com tudo que temos. E a glória pra sempre, Teu é o domínio e o poder. Amém. Eu queria que, enquanto o pessoal está cantando, você não cantasse, mas que você começasse a orar. Deixa que os meninos cantem, mas você agora vai orar e vai pedir: Deus, eu quero me envolver na Tua obra, eu quero me envolver com as Suas questões, eu quero fazer aquilo que o Senhor me chamou para ser, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim, eu quero fazer a diferença. Comece a orar, porque enquanto eles estiverem adorando, eles vão estar liberando uma unção sobre a sua vida, que vai te capacitar para fazer aquilo que Jesus te chamou. Vamos, erga a sua voz, comece a orar, comece a se derramar na presença de Jesus, comece a entrar na presença de Jesus, comece a entrar na presença de Jesus. Vamos, entre na presença de Jesus. Jesus, revela a Tua vontade aos Teus filhos e filhas nessa noite. Jesus, mostra o que o Senhor tem para cada um de nós, aonde nós devemos nos envolver, em que lugar da sociedade nós precisamos estar. Jesus, usa-nos para a transformação dessa cidade, usa-nos para a transformação dessa sociedade. Vem, Jesus, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos. Saiba que Tu és santo, que Águas Claras saiba que não há outro como Tu, Jesus. Que através da nossa unidade, as pessoas se acheguem a este lugar e Te conheçam. Que as pessoas saibam que o Senhor é Deus